canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste feriadão, segunda-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Lembrando que amanhã a seleção brasileira joga pelas eliminatórias contra a Argentina no Maracanã. Quem vai, inclusive, ao Maracanã, comente aqui embaixo se conseguiu comprar ingresso. Você pode fazer a sua fezinha, que é bom de palpite na PagBet. Na PagBet, com apenas R$1, você já pode estar fazendo as suas apostas esportivas, tá bom? Além disso, você tem atendimento 24 horas por dia humanizado, cadastro simples e desburocratizado. Você tem também aí as principais ligas do mundo para você apostar lá dentro. Você tem excelentes cotações, além das apostas tradicionais. Tem um joguinho do Aviator e não à toa o nosso bordão na PagBet é acertou, tá pago. Porque as transferências são feitas rapidinhas através de Pix. Então, PagBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Mas tem que ser no primeiro comentário fixado do vídeo para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal. Posso contar com vocês? Dito isso, vamos seguir aqui o nosso vídeo. Prometi a vocês que ia trazer um vídeo um pouco diferente aqui, comentando um tema importante. Antes de eu falar dos tabus e das trolha que o Vasco tem para resolver nessas 5 rodadas finais, porque tem 4 tabus realmente importantes aqui. Um entrou na lista ali, mas não é nem tabu, mas vocês vão entender já já. Eu queria só trazer para vocês antes uma postagem que o Vasco fez agora no dia 18. Né? Dia 18, para quem não sabe, é o Dia Nacional do Combate ao Racismo. E um dos grandes feitos e marcos da nossa história é ser um clube que sempre combateu o racismo, e temos então que prestigiar a publicação do Vasco no Dia do Combate ao Racismo. Vamos aqui à publicação do Vasco. A data de hoje é marcada pelo Dia Nacional do Combate ao Racismo, mas o Vasco reforça a importância de lutarmos contra os preconceitos todos os dias, tornando essa luta de todos nós para uma sociedade melhor de se viver. Respeito, igualdade e inclusão. Vasco da Gama. Tá feita a publicação do Vasco com essa imagem belíssima, camisa negra, né, que o Vasco lançou agora em 2023, alusiva aos camisas negras lá de 1923, dentro da nossa linda e bela casa, que é a colina histórica de São Januário. A colina no fundo é desfocado, né? São Januário é a social, e a camisa bem viva com essa grama verdinha. Ficou bonito. Parabéns aí a quem tirou a foto. Provavelmente deve ter sido o novo fotógrafo do Vasco, o Leandro Amorim. Dito isso, vamos agora falar do tema principal do vídeo. A gente sempre tem que falar das lutas que o Vasco engaja, e principalmente essa questão de luta contra o racismo. Bom, o Vasco tem por disputar 5 jogos no Campeonato Brasileiro. O primeiro é agora já quarta-feira, ainda rodada atrasada. O Vasco enfrenta o Cruzeiro no Mineirão sem público. O Cruzeiro que deve jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro restante agora sem torcida, pela aquela briga e aquela confusão lá no estádio da Vila Capanema entre Coritiba e Cruzeiro, jogo que acabou inclusive com uma vitória do Coritiba. Tá bom? Então o jogo não terá público e o Vasco pega o Cruzeiro. Depois vamos à Arena da Baixada pegar o Atlético Paranaense. Vamos vir a São Januário jogar contra o Corinthians. Vamos à Arena do Grêmio pegar o Grêmio e encerramos o campeonato contra a equipe do Red Bull Bragantino em São Januário. São 3 jogos fora e 2 jogos em casa para a gente finalizar o campeonato. E vamos agora aos tabus. O Vasco não vence o Cruzeiro em Minas Gerais desde 2017. A última vitória do Vasco lá no Mineirão foi com o gol do Paulão em 2017, um escanteio, Paulão sobe, cabeceia. Inclusive o Paulão fez um bom brasileiro naquele ano. Depois eu não lembro qual o clube que tinha os direitos dele. Ele volta, fica um período, o Vasco traz ele de novo. E aí ele joga até, se envolve naquela polêmica lá da Libertadores, enfim, tá naquele time da foto lá, que geral, aquela galera da foto meio que acabou hostilizado e saiu tudo do Vasco depois. E o Vasco a última vez venceu lá. Desde então, o Vasco jogou contra o Cruzeiro em Minas Gerais 5 vezes. Dessas 5 vezes, o Vasco perdeu 3 jogos e conseguiu 2 empates. Então, há 5 jogos em Minas Gerais,
o Vasco não sabe o que é vencer a equipe do Cruzeiro. Agora, vamos aos tabus brabo. O Vasco não vence o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, Arena Kyocera, escolha o estádio que você quiser, desde 2007. Você não escutou errado. Desde 2007, o Vasco não vence o Atlético Paranaense lá. Inclusive, quando nós fomos campeões da Copa do Brasil de 2011, nós eliminamos o Atlético Paranaense nas quartas de final com 2 empates. Lá foi 2-2, aqui no Rio de Janeiro 1-1. Como a época tinha um gol qualificado, o Atlético tomou 2 gols em casa e fez um gol na casa do Vasco, o Vasco passou. Gol de cabeça que o Elton fez aos quase 40 minutos, mais ou menos, no segundo tempo. O Vasco estava sendo eliminado, perdeu o jogo em casa por 1-0. Tá? Nem quando a gente foi campeão na Copa do Brasil, a gente conseguiu ganhar lá. A última vitória lá foi um atropelo, foi um jogo de Sul-Americana, o Vasco venceu por 4-2. Desde então, depois, tomamos de 7, de 6, de 4, de 5. O que a gente toma de goleada quando joga com o Atlético Paranaense, com o mandante, é bizarro. Inclusive, o nosso rebaixamento de 2013, aquele jogo que teve aquela pancadaria ridícula na arquibancada, aquele jogo, inclusive, não era nem para ter prosseguido, mas, enfim, a gente perdeu aquele jogo de 5-1, 5-2, alguma coisa assim. Inclusive o Ederson, que veio jogar mais à frente no Vasco depois, marcou 3 gols naquele dia. Então o Vasco, além de ir lá na Arena da Baixada e perder, normalmente toma goleada. Tá? Então desde 2007 o Vasco não sabe o que é vencer. A Arena da Baixada foi reformada, virou a Arena da Baixada, que era a Arena Kyocera, né? Virou esse estádio super moderno, e desde então o Vasco jogou lá 4 vezes e tomou 4 derrotas. Tá? O Vasco foi rebaixado muitas vezes depois de 2014, então em alguns anos o Vasco e o Atlético Paranaense não se enfrentaram, por isso não tem tantos confrontos assim. Tá bom? Então tá feito o registro aí, 4 derrotas consecutivas. O último jogo lá em 2020, perdemos por 3-0. Tá bom? Corinthians, esse aqui é um dos que mais me irrita, porque esses times que eu citei, Cruzeiro, a gente não ganha lá, mas ganha em São Januário. Ou no Maracanã, a gente até venceu o Cruzeiro ano passado na Série B 1-0, gol daquele rapaz que jogou pouco aqui e foi embora. Cruzamento do Nenê, ele vem batendo e faz o gol. Me fugiu o nome dele agora. Quem lembrar o nome do atacante, deixa aqui embaixo nos comentários. Deu um branco aqui, tô tentando lembrar e não lembro. Era um cara magrinho, alto, se eu não me engano, veio até do Havaí, veio do Havaí. Porra, tá perto e não sai o nome do rapaz. O Vasco em casa vence. O Atlético Paranaense nunca tinha vencido o Vasco em São Januário. Veio ganhar a primeira vez esse ano por 2-0. Então o Vasco atropela o Atlético Paranaense em casa praticamente sempre, né? Só fora que não ganha. Agora o Corinthians, irmão, é surreal. O Corinthians não perde pro Vasco desde 2010. Nem em São Januário, nem no Maracanã, nem lá em Brasília, nem no Pacaembu, na Arena do Corinthians. O Vasco não sabe o que é ganhar o Corinthians desde 2010. Eu lembro bem, lembro até onde eu estava assistindo esse jogo dentro do salão da minha mãe à época, hoje não mais. Minha mãe tinha um salão, era cabeleireira, e quando fechava o salão ficava a televisãozinha pequenininha, ligada até no suporte no alto. Eu ficava vendo os jogos sentado na bancada lá. Eu lembro dessa vitória, gols de Éder Luiz e Zé Roberto. Felipe acha 2 passes incríveis e o Vasco vence esse jogo por 2-0. Desde então, são 20 jogos, 12 vitórias do Corinthians e 8 empates. Fomos garfados em alguns jogos, é meio verdade. Tem um jogo marcante na Copa do Brasil de 2009, que o Vasco poderia ter eliminado o Corinthians e ter chegado à final. E a gente foi tungado num pênalti bizarro não marcado em cima do Elton, do Pimpão, que puxam a camisa dele dentro da área, e não aconteceu. A gente foi eliminado com 2 empates, 1-1 e 0-0, se eu não me engano foi isso. A gente teve também aquele gol ridículo, impedido, aquele gol de mão do Jô, né, na Arena Itaquera. Teve um gol bizarro anulado do Bruno Gomes também, e a gente acaba perdendo o jogo de 1-0 depois no contra-ataque. Estava amassando o Corinthians 2019, 2020, eu não lembro. E aí a gente acaba tomando gol do Ralf até, de um chute, se eu não me engano, de fora da área. Enfim, então tem algumas histórias esquisitas, mas fato vale o que está escrito. Desde 2010, 12 derrotas e 8 empates. Há 20 jogos o Vasco não vence o Corinthians. Depois a gente pega o Grêmio. O Vasco não vence o Grêmio no estádio que nem existe mais. Tá lá só as traças e os ferrugem.
Infelizmente até triste ver como é que tá o ex-estádio do Grêmio, o Olímpico, né? Tá jogado as baratas lá. O Vasco não vence lá desde 2007, desde que o Grêmio construiu a sua arena nova. O Vasco jogou lá 7 vezes e perdeu os 7 jogos. Não tem nem um empatezinho. Vai lá e taca. O Vasco costuma sempre perder e algumas vezes de virada. Na Série B do ano passado, o Léo Matos sabe o placar. A gente toma a virada e teve um jogo também muito esquisito. O Vasco vencia o Grêmio por 1-0, fazia 2-0 no gol do Pikachu. E numa jogada lá atrás voltaram a anular o gol do Vasco, que seria o 2-0. E o Vasco acaba tomando uma virada depois do Grêmio. Então são 7 jogos na Arena Nova, 7 derrotas. Se você voltar mais e pegar a história ainda no Olímpico, a última vitória lá foi em 2007. Então esse tabu é ainda maior. No Rio de Janeiro a gente de vez em quando até perde, mas a gente também vence o Grêmio. Aqui é um jogo que ganha, empata, perde normal. Mas lá no Rio Grande do Sul é um desespero. Tá? Contra o Red Bull Bragantino, esse aqui eu nem considero um tabu, porque são 3 jogos só. Desde que o Bragantino virou Red Bull Bragantino, foram 3 jogos. Uma vitória do Braga e 2 empates, tá? Então o Vasco ainda não venceu, são 3 joguinhos, a gente coloca aqui, porque de fato os últimos jogos a gente não venceu, então é um pseudo tabu, digamos assim. Tá bom? Então é isso, irmão. Assim eu encerro a nossa primeira edição do dia. Então não tô aqui te desanimando, jogando pessimismo, tô só te dizendo a realidade. Esses são os 5 últimos jogos do Vasco e se a gente quiser ficar na primeira divisão, teremos que derrubar esses tabus, tá? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quantos pontos vocês acreditam que a gente consegue fazer nesses 5 jogos? Se o Vasco vencer 2 jogos, ele está garantido na primeira divisão. Os jogos que eu vejo mais acessíveis aqui são o Cruzeiro, no Mineirão, e também o Corinthians em São Januário. Acho que é um jogo bom para a gente quebrar esse tabu. O Corinthians não vem bem e é uma oportunidade, é um dos piores visitantes do campeonato, da gente conseguir pontuar. É bem verdade que eles melhoraram nas últimas rodadas, inclusive conseguiram vencer o Grêmio lá dentro com -1. Grêmio que se ganha nesse jogo teria assumido a liderança do Brasileiro, mas o Corinthians foi lá e venceu, tá? Então é isso, assim a gente encerra aí a nossa primeira edição e logo mais eu venho com a segunda. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, ó, e amanhã tem seleção PagBet, parceira do canal Futebolaço, mas tem que ser no link do primeiro comentário fixado. Tamo junto!